Meu nome é Mariana, eu estou no terceiro ano de eletrônica e eu sou do Colégio Técnico Industrial de Guaratinguetá e eu vou apresentar um pouco sobre o circuito de carregador de bateria com placa solar. Esse carregador de bateria é um carregador para celular e nesse circuito a gente tem um regulador de tensão 7805 para regular a tensão que vai sair da placa para a saída do USB. No carregador convencional que vem junto com o celular, a saída da caixinha é 5 volts, por isso temos o regulador de tensão nesse circuito. Temos dois capacitores que servem para estabilizar a energia que passa por eles, e um deles é um eletrolítico que tem polaridade, então você tem que tomar cuidado com o negativo e o positivo. E temos um de poliéster que não tem polaridade, então não precisa se preocupar com qual posição você vai colocá-lo. Para você saber a polaridade do USB, você vai pegar ele de frente e vai colocar a parte plástica que tem para baixo. E o lado direito vai ser o positivo e o lado esquerdo vai ser o negativo. Mas tem que tomar cuidado porque, como eu disse, tem polarização, então você tem que se atentar a esses lados. Sobre a placa solar, é necessário que ela esteja a 90 graus em relação às luzes solares para que ela tenha um carregamento eficaz, porque se ficar na sombra não vai ter energia e não vai carregar tão rápido quanto se estivesse no sol. É um negócio interessante de você colocar duas placas de 6 volts em paralelo para ter mais corrente para facilitar a rapidez do carregamento. Então é por isso que vamos colocar duas placas em paralelo. Não vai estar demonstrado no circuito, nesse primeiro circuito, mas eu vou colocar outro mostrando como seriam as placas em paralelo. E com isso você vai estar pronto, você vai conectar tudo e vai pegar o seu cabo de USB e conectar no seu celular. E com isso você vai ter o seu carregador com placa solar, e é só deixando só a placa e vai estar tudo certo. E é isso. Agora vamos ver a simulação do circuito de interruptor capacitivo. E logo após a gente vai ver as imagens 12, 02 e 22. O meu número da chamada é número 22 e muito obrigado por assistir a minha apresentação. Vamos para as outras apresentações agora. Boa noite, meu nome é Ana Carolina e eu sou o número 2 da chamada. No caso, eu escolhi os circuitos 2, 12 e 22 para apresentar aqui para vocês. Vamos começar falando um pouquinho do circuito número 2, que é o carregador de bateria solar. Eu acho que é isso. E como ele funciona? Ele é constituído por uma placa solar, um regulador de tensão 7508, um capacitor, são dois capacitores e a bateria. É muito simples. E ele funciona basicamente como? O painel solar, ele é posto em um ângulo de 90 graus para que os raios solares se incidam diretamente neles. E esses raios ultravioletas vão ser convertidos em tensão. Essa tensão vai passar pelo capacitor. O capacitor vai armazenar parte dela, fazendo com que a tensão que vá para o regulador de tensão já seja controlada. E a tensão vai para o regulador de tensão, sai do regulador de tensão com mais ou menos 5, 6 volts, passa por outro capacitor que vai reter um pouco dessa tensão e carrega a bateria. Esse é basicamente o funcionamento desse circuito e eu vou colocar a foto dele aqui do lado. E eu escolhi o circuito 12 para fazer a simulação, que é um interruptor por toque capacitivo. O meu LED vai representar quando o circuito vai estar funcionando e quando ele não vai estar funcionando. E é basicamente isso.
por iniciantes e costuma ser utilizado para joguinhos. Ou pode ser sorteador de números aleatórios. Então, ele é constituído por 10 LEDs, um contador 4017, 1655, 3 capacitores, 3 resistores, 4 capacitores, 3 resistores e uma chave. Ao acionar a chave S1, o capacitor C1, que já eu vou colocar a fotinho aqui, o capacitor C1 vai carregar, fazendo com que haja um pulso no nosso contador. O contador vai contar os LEDs e vai ficar na contagem dos 10 LEDs. Quando der a descarga completa do capacitor, o LED que estava sendo contado vai ser o LED que ficará aceso. E é basicamente assim que funciona esse circuito que eu vou mostrar aqui. Boa tarde, meu nome é Viviane Vieira, sou do Colégio Técnico Industrial de Guaratinguetá, Unesp. Faço parte da turma do terceiro ano B de Eletrônica. Sou o número 31 na lista de chamada. Vou falar a minha parte da avaliação de PDE do primeiro bimestre de 2021. O professor Gomes solicitou que escolhêssemos 3 circuitos. Eu escolhi o circuito 1, 11 e 21. O circuito 1 é um alarme de temperatura com o Ampiop LM339. Esse circuito é composto por uma fonte de alimentação de 12 volts, que está ligado a um resistor de 100 kΩ, que está ligado ao coletor de um transistor Q1, que é o BC548, que tem seu emissor ligado ao terra, e a base ligado a um divisor de tensão, que seria o resistor R1 e R2. R1 tem 100 kΩ e R2 12 kΩ, está ligado ao terra, e o R1 está ligado entre esse resistor R3 e o Q1. Dessa ligação vai para a entrada inversora do LM339. A entrada não inversora está ligada a um divisor de tensão, com o resistor R4 e R5, ambos de 47 kΩ, estão ligados ao terra e à fonte de alimentação. A entrada positiva, a alimentação positiva do LM, está ligada a 12 volts e a alimentação negativa ao terra. Na saída temos o resistor R6 de 2,2 kΩ e o resistor R7 de 1 kΩ, que está ligado ao transistor Q2 BC548, que tem seu emissor ligado no terra e o coletor ligado ao nosso alarme, que é composto por um diodo e uma bobina em paralelo. O Ampiop nada mais é que um comparador de 2 tensões de entrada, para obter uma tensão de referência. Essa tensão de referência tem que ser positiva. Para isso, a entrada não inversora tem que ter uma tensão maior que a entrada inversora. Isso vai gerar uma corrente em Q2. Ele vai começar a conduzir e vai jogar essa corrente para cima da bobina e desse diodo. Esse diodo serve como uma proteção contra o campo eletromagnético. Porque quando o Q2 parar de conduzir, porque a entrada inversora tiver tensão maior, ele parar de conduzir, a bobina vai tentar manter essa tensão e vai acabar gerando um fluxo de corrente negativo, no sentido contrário, queimando o Q2. Então, esse diodo serve como proteção. Depois temos o circuito 11, que é a luz de emergência, e o circuito 21, que é o redutor conversor de 12 para 5 volts. Esse circuito eu simulei. Temos aqui a simulação. Os 12 volts está ligado a um resistor de 100 kΩ que está ligado ao coletor de um transistor. Ligado à fonte também temos um resistor de 470 kΩ que está ligado à base desse transistor, junto com um diodo Zener. A corrente da base seria de 13,6 mA. Na saída desse transistor temos um capacitor de 10 microfarad. A corrente nessa saída seria de 57,4 nanoampere. Com esse arranjo de circuito,
gera uma tensão de saída de 5,3 volts, 5 volts aproximadamente. Ou seja, ele pegou uma tensão de entrada de 12 volts e reduziu para uma tensão de saída de 5,3 volts. Muito obrigada, essa foi a minha apresentação.